Você já se perguntou o que realmente acontece quando as luzes se apagam no meio do nada, onde a escuridão parece ter vida própria? Imagine estar sozinho numa estrada de terra, cercado apenas pelo som do vento e do farfalhar das folhas. E então sentir que não está mais só. Este vídeo vai levar você a um mergulho profundo em histórias reais, ocorridas nos recantos mais isolados do Brasil rural, onde o sobrenatural parece espreitar em cada sombra. O Brasil do interior guarda segredos que atravessam gerações. Em pequenas comunidades, vilarejos escondidos e fazendas esquecidas pelo tempo, o invisível é parte da rotina. Ali, o inexplicável ganha forma, voz e presença. E são justamente esses relatos de encontros com o além, de presenças que desafiam a lógica, de lendas que parecem ganhar vida menos que vamos explorar juntos hoje. Aqui no Conal, ao longo dos anos, reunimos dezenas de depoimentos. Analisamos histórias contadas por avós, pais e filhos, cruzamos informações e buscamos sempre trazer até você aquilo que vai além do mero susto, porque o verdadeiro terror não está no que salta na tela, mas no que se esconde na realidade que conhecemos. Prepare-se para conhecer casos que atravessaram o tempo e continuam assombrando quem vive e quem passa por essas regiões. Você vai ouvir relatos de caminhoneiros, trabalhadores do campo, viajantes e moradores que jamais esqueceram o que presenciaram. Cada história é um pedaço do Brasil profundo, onde o folclore e o terror se entrelaçam de forma única. E o mais importante, este vídeo não é apenas um compilado de sustos e lendas. Ele é um convite para refletirmos sobre o que existe além daquilo que conseguimos explicar, sobre o peso das tradições, dos medos antigos e do respeito ao invisível, tão presente na cultura do nosso país. Então, ajuste os fones de ouvido, apague as luzes e embarque comigo nessa jornada. Você vai descobrir que no silêncio da noite rural, o sobrenatural não é apenas uma possibilidade, mas para muitos, uma certeza. Mas antes de mergulharmos nos casos mais assustadores, precisamos entender o cenário onde tudo isso acontece. Afinal, o Brasil rural não é apenas cenário de histórias, ele é parte viva do mistério. Vamos juntos conhecer esse universo. O Brasil rural é um mundo à parte, quando deixamos para trás as grandes cidades e nos aventuramos por estradas de terra, por campos que parecem não ter fim. É como se cruzássemos uma fronteira invisível, uma fronteira que nos leva ao coração das tradições, dos mitos e das histórias que resistem ao tempo nas pequenas comunidades espalhadas pelo interior do país. O sobrenatural não é encarado como algo distante, como uma invenção para filmes e livros. Pelo contrário, ele faz parte da rotina, das conversas ao redor do fogão a lenha, dos conselhos dos mais velhos, das noites em que o céu estrelado parece tão perto que quase podemos tocá-lo, mas ao mesmo tempo tão profundo que nos faz sentir minúsculos diante do desconhecido. Esses lugares guardam uma atmosfera única. O silêncio ali não é vazio, ele é cheio de sons quase imperceptíveis. O cricrilar dos grilos, o uivo do vento entre as árvores, o estalar dos galhos secos na mata. E é nesse cenário, tão simples e ao mesmo tempo tão carregado de significado, que os encontros com o inexplicável acontecem. É como se a própria natureza conspirasse para que o véu entre o nosso mundo e o além ficasse mais fino, mais frágil. A distância das grandes cidades, o isolamento e a forte presença da oralidade contribuem para que as histórias do sobrenatural se preservem. Muitas dessas histórias são passadas de geração em geração, às vezes com detalhes que se transformam, mas sempre carregadas da mesma essência, a de alertar, de ensinar e de manter vivo o respeito pelo invisível. E há também outro fator poderoso, o folclore brasileiro. Lendas como a do lobisomem, da mula sem cabeça, do saci, do corpo seco e tantas outras não são apenas contos para assustar crianças. Em muitas comunidades rurais, essas figuras são vistas como reais menos manifestações de forças que de tempos em tempos se fazem presentes para lembrar os homens do seu lugar no mundo. Os moradores do campo costumam dizer que quem não acredita no sobrenatural é porque nunca viveu de verdade uma noite no mato. Ali, cada ruído fora do comum, cada sombra inesperada, cada sensação de estar sendo observado tem um peso muito maior. O medo, nessas circunstâncias, não é fruto da imaginação. É uma resposta natural diante do que parece escapar à razão.
E é nesse contexto, onde o místico e o real se encontram, e se confundem menos, que surgem as histórias que vamos explorar a partir de agora. Casos que nos mostram como o Brasil rural é, ao mesmo tempo, um lugar de beleza e de mistério, de paz e de assombro. Um lugar onde o invisível anda lado a lado com os vivos. E onde o respeito ao desconhecido é parte do dia a dia. Agora que você já conhece o ambiente onde o sobrenatural parece ganhar vida, é hora de apresentar os relatos que vamos explorar em detalhes. Cada um deles carrega marcas profundas do mistério, do medo e do respeito que o Brasil rural tem pelo invisível. São histórias que atravessaram o tempo, muitas vezes sussurradas em rodas de conversa, em noites frias e escuras, quando o silêncio parece mais pesado. A noiva fantasma na estrada de terra. O motorista jurou ter visto uma mulher vestida de noiva, pedindo carona no meio da madrugada. O que aconteceu depois mudou sua vida para sempre. O mistério da fazenda abandonada, menos uma antiga fazenda, palco de tragédias e desilusões, hoje atrai curiosos e corajosos que juram ouvir vozes e passos onde não há ninguém a São Braxes. Nas senzalas, ecos de um passado sombrio ainda parecem assombrar antigos casarões. Lamentos, correntes e presenças que jamais foram embora. O lobisomem do sertão. Testemunhas afirmam ter visto, em noites de lua cheia, uma criatura que mistura homem e fera, espalhando terror por onde passa. O manino do macho. Aparições de uma criança sozinha em clareiras, que some como fumaça diante dos olhos de quem tenta se aproximar às luzes misteriosas do interior. Relatos de viajantes perseguidos por luzes que dançam no céu e nos campos. Sem explicação lógica, a sombra do vaqueiro, espírito de um vaqueiro, que dizem, ainda protege as terras onde viveu. Aparecendo em momentos de perigo o velho casebre do curandeiro, um local abandonado que, à noite, parece ecoar os rituais e rezas de um curandeiro que ali viveu. Agora que você já conhece os relatos que serão desvendados, vamos começar a explorar cada um deles em detalhes, começando com a história da noiva que jamais chegou ao altar. Era uma noite fria e sem lua. O relógio do painel marcava pouco mais de meia-noite, quando o caminhoneiro José seguia por uma estrada de terra, no interior de Minas Gerais. Voltando de uma entrega, o caminho era isolado, cercado apenas por pastos e árvores que balançavam ao sabor do vento. José conhecia bem aquela região, e apesar do cansaço sague e atento, como todo bom homem do volante, foi então que, ao fazer uma curva, os faróis do caminhão iluminaram algo que fez seu coração gelar. À beira da estrada, no meio do nada, estava uma mulher. Ela vestia um longo vestido branco, como um traje de noiva. Estava descalça e com o rosto parcialmente coberto por um véu rasgado. Sem pensar muito, tomado por um misto de medo e compaixão, José parou o caminhão. A figura levantou o braço pedindo carona. Ele abriu a porta e ela entrou. Em silêncio, durante o trajeto, José tentou puxar conversa, perguntar se ela precisava de ajuda, onde queria descer, mas ela não respondia. Apenas olhava para a frente, as mãos pálidas pousadas no colo. Um silêncio pesado enchia a cabine. Alguns quilômetros à frente, ao passar por uma pequena ponte de madeira, José sentiu um calafrio. Olhou para o lado, e a mulher havia desaparecido. Nenhuma porta fora aberta, nenhum som, apenas o vazio no banco ao lado. Assustado, José parou o caminhão e desceu. Procurou ao redor, chamou pela mulher, mas tudo o que ouviu foi o eco da própria voz. Depois daquela noite, ele jamais passou por aquele trecho sem sentir os pelos da nuca se eriçarem. E não foi o único. Moradores da região contam que, há décadas, uma jovem noiva morreu naquela estrada, a caminho do altar, vítima de um acidente trágico. Desde então sua alma, dizem, vaga em busca de um destino que nunca alcançou. Mas essa não foi a única história a deixar marcas naquelas terras. Logo adiante, uma fazenda abandonada guarda seus próprios segredos e assombrações. Vamos descobrir o que se esconde entre suas ruínas. No coração de uma região remota do interior de São Paulo, cercada por mata fechada e campos esquecidos, há uma antiga fazenda, que muitos evitam mencionar pelo nome. Um lugar que, de tão marcado por tragédias e histórias sombrias, acabou ganhando a fama de maldito. Ali, o tempo parece ter parado, paredes rachadas, janelas quebradas, telhado caindo aos pedaços. Mas o que mais impressiona não é a decadência do lugar, e sim a sensação estranha que toma conta de quem se aproxima. O caseiro da propriedade vizinha, seu Anísio, conta que, nas noites sem lua,
já ouviu sons inexplicáveis vindos das ruínas. Da Casa Grande, passos pesados que ecoam pelos corredores vazios, portas que batem sozinhas, vozes sussurradas em tom de lamento. Uma vez, ele jurou ter visto, da varanda de sua casa, uma luz bruzuleante percorrendo os cômodos da fazenda. Pensou que fosse algum invasor, armou-se de coragem e foi investigar. Ao chegar perto, a luz simplesmente sumiu. Nenhum sinal de gente, apenas o vento assobiando pelas frestas das paredes. Os mais velhos contam que, no auge do ciclo do café, a fazenda foi palco de uma tragédia. O dono, um homem severo e temido, teria enlouquecido e cometido um ato terrível contra sua própria família, antes de desaparecer na mata e nunca mais ser visto. Desde então, dizem que as almas daqueles que ali morreram jamais encontraram paz. Há quem garanta que, até hoje, é possível ouvir o choro de uma mulher e o riso sinistro de uma criança em meio à escuridão. Curiosos e caçadores de fantasmas já tentaram passar uma noite na fazenda, mas poucos suportaram ficar até o amanhecer. Todos relatam sensações semelhantes: calafrios, enjoos, uma presença invisível que parece observar a cada passo. E, quando o sol nasce, a fazenda volta a ser apenas uma ruína silenciosa, até que a noite traga de volta seus segredos, e as assombrações não param por aí. Maze ao norte, antigos casarões ainda ecoam os lamentos de um passado que insiste em não ser esquecido. Prepare-se para conhecer as assombrações das senzalas em muitas regiões do Brasil. Antigos casarões coloniais ainda permanecem de pé, como testemunhas silenciosas de um passado de dor e opressão. E é justamente nesses lugares onde tantas vidas sofreram em silêncio que os relatos de assombrações ganham mais força e significado. Uma dessas propriedades, localizada no interior da Bahia, é conhecida não apenas por sua arquitetura imponente, mas pelo peso invisível que parece pairar sobre suas senzalas. Moradores das redondezas evitam se aproximar da casa ao entardecer. Dizem que quando o sol se esconde atrás dos morros, o casarão ganha vida própria. Quem ousa passar perto à noite afirma ouvir o som de correntes arrastando no chão, como se as almas dos que ali foram presos ainda vagassem sem descanso. Há relatos de gemidos vindos do porão e de sombras que se movem pelas frestas das antigas. Janilas Gradedas, Dona Teresa, moradora de um sítio vizinho, conta que, certa noite, ao retornar de uma visita à cidade, precisou passar por um caminho próximo ao casarão. O cavalo que montava empacou, tremendo como se tivesse visto algo terrível. Foi então que ela escutou um lamento profundo, quase humano, que parecia vir de dentro da terra. Assustada, deu meia volta e nunca mais passou por ali depois do anoitecer. Alguns, estudiosos do paranormal, já tentaram registrar os fenômenos na antiga senzala. Usaram equipamentos para captar sons e imagens. Em algumas gravações sons do coro, gritos abafados e até murmúrios em línguas antigas surgiram do nada. E mesmo os mais céticos admitem que há algo naquele lugar que desafia qualquer explicação lógica. Os mais antigos dizem que os lamentos são das almas dos escravizados, que ali viveram e morreram, muitas vezes em condições desumanas. Espíritos que não encontraram paz, porque suas histórias de sofrimento jamais foram contadas com justiça. O casarão, com suas paredes grossas e suas portas pesadas, guarda esses ecos como um túmulo aberto, lembrando que o passado nunca está tão distante quanto gostaríamos. E enquanto essas almas parecem vagar em busca de paz, nas noites de lua cheia, um outro tipo de medo percorre os sertões: o medo do lobisomem. Vamos ao próximo relato. No interior do Nordeste, entre as vastas caatingas e pequenas comunidades rurais, existe uma figura que ainda hoje provoca medo e respeito: o lobisomem. Essa criatura lendária, metade homem, metade fera, é um dos ícones mais fortes do folclore brasileiro, e relatos recentes indicam que ela continua ativa, aterrorizando quem se aventura nas noites de lua cheia, na pequena cidade de São José do Seridó. Moradores contam que em noites específicas, um uivo profundo e assustador ecoa pela mata, causando pânico entre famílias. O agricultor Manuel disse que, certa vez, ao voltar para casa após um dia de trabalho, sentiu que estava sendo seguido. Quando se virou, viu uma sombra enorme, com olhos brilhantes e uma postura ameaçadora, que desapareceu rapidamente entre as árvores. Outros relatos falam de animais encontrados mortos, com marcas estranhas e sinais de uma força sobrenatural.
Alguns moradores antigos afirmam que o lobisomem é, na verdade, a maldição de um homem que quebrou regras sagradas da comunidade, condenado a se transformar na criatura todas as luas cheias, até pagar por seus pecados. Pesquisadores e curiosos que visitaram a região tentaram capturar provas, mas a criatura parece fugir à captura e à lógica. A lenda do lobisomem, com seus detalhes sinistros, permanece viva, alimentando o respeito pelas tradições e o medo do desconhecido de Poá da Fará. Encontramos outra aparição misteriosa menos o menino do mato, uma presença que intriga e assusta. Os moradores das florestas brasileiras, em uma pequena vila no interior do Amazonas, circula a história de uma aparição que intriga moradores há décadas, o menino do mato. Segundo relatos, ele aparece sozinho em clareiras da floresta, sempre vestido com roupas simples, descalço, com um olhar profundo e enigmático. Quem tenta se aproximar, no entanto, percebe que ele desaparece como fumaça, deixando uma sensação inquietante no ar. Dona Maria, uma moradora local, conta que viu o menino quando ia buscar lenha para o fogão. Ele apareceu no meio do caminho, parado e olhando fixamente. Ao se aproximar, ele sumiu. Ela sentiu um frio repentino e ouviu um sussurro que não conseguiu compreender. Desde então, a história se espalhou entre os habitantes, muitos dos quais dizem que o menino do mato é um espírito protetor da floresta, avisando sobre perigos iminentes. Há também quem acredite que ele é a manifestação de crianças desaparecidas, ou vítimas de tragédias não solucionadas na região, que não encontraram descanso e continuam vagando pelo mato. Outros ainda associam sua presença a rituais indígenas antigos, reforçando o mistério em torno dessa figura. O que chama atenção é a frequência dos avistamentos, que sempre acontecem em horários e locais específicos, sugerindo que o menino do mato pode estar tentando se comunicar, ou mesmo proteger aqueles que respeitam a natureza e a cultura local. E se o menino do mato desperta respeito, as luzes misteriosas do interior causam medo e fascínio entre quem já as testemunhou. Vamos ao próximo relato. Nas noites silenciosas do interior do Paraná, moradores de pequenas comunidades rurais relatam um fenômeno que desafia explicações: luzes misteriosas que aparecem e desaparecem no horizonte, flutuando entre árvores e campos. Essas luzes não são como as lanternas comuns ou faróis de veículos. Elas brilham com cores que variam do azul ao vermelho intenso, em movimentos erráticos que intrigam e amedrontam quem as presencia. Agricultor Paulo diz que viu uma dessas luzes enquanto trabalhava no campo à noite. Ele descreve que a luz parecia observer, quase como se tivesse consciência própria. Tentou se aproximar, mas a luz recuava rapidamente, deixando um rastro brilhante pelo céu escuro. Outros moradores contam que já viram essas luzes dançando acima dos riachos, e até mesmo entrando em círculos nas plantações. Há diversas teorias. Uns acreditam que são manifestações de espíritos antigos da Terra, tentando comunicar algo. Outros, que podem ser fenômenos naturais pouco compreendidos, como gases inflamáveis ou elétricos. E há ainda aqueles que não descartam a presença de seres de outras dimensões ou origens. Extraterrestres. O que une todos os relatos é o impacto emocional. Quem presencia essas luzes sente uma mistura de medo, fascínio e respeito, como se estivesse diante de algo maior que a compreensão humana. Depois dessas luzes enigmáticas, vamos descobrir uma história arrepiante envolvendo um cemitério esquecido no meio do mato, no interior de Minas Gerais. Há uma área rural onde o tempo parece ter parado. Entre matas densas e trilhas quase escondidas, encontra-se um cemitério antigo, esquecido pela maioria, mas conhecido por poucos moradores locais. Dizem que ali repousam corpos de famílias antigas, mas também de vítimas de epidemias e tragédias que marcaram a região. No entanto, o que chama a atenção não é apenas o abandono do local, mas as histórias de fenômenos sobrenaturais que ali ocorrem. Moradores próximos relatam que, em noites de neblina, é possível ouvir sons de passos entre as lápides, murmúrios baixos e até o som de sinos tocando sozinhos, mesmo sem nenhuma igreja por perto. Uma testemunha, o Sr. Joaquim, conta que uma vez, andando para casa após um velório, sentiu um toque gelado em seu ombro, mas quando se virou, não havia ninguém. Mais assustador ainda, dizem que fotos tiradas no cemitério aparecem com figuras borradas e sombras que não estavam visíveis a olho nu. Algumas pessoas que tentaram limpar e cuidar do local afirmam que, inexplicavelmente,
suas ferramentas desaparecem e reaparecem em lugares diferentes, como se fossem movidas por mãos invisíveis. O cemitério esquecido é, para muitos, um portal. Para o desconhecido, um lugar onde o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos parece mais fino, e onde histórias antigas ainda sussurram seus segredos para quem tem coragem de escutar. E para encerrar nosso passeio pelo sobrenatural rural, vamos conhecer um relato fascinante sobre o encontro com o espírito do vaqueiro, nas vastas planícies do interior do Nordeste. O vaqueiro é uma figura lendária, símbolo de coragem e resistência, mas em algumas noites, dizem que o espírito de um vaqueiro desaparecido há décadas ainda cavalga pelas trilhas, assombrando quem passa por ali, no município de Jaguaribe. Moradores relatam avistamentos de um homem montado em um cavalo negro, com chapéu e roupa típica, que surge do nada, galopando entre a neblina e desaparecendo sem deixar vestígios. Seu galope ecoa pela noite, causando arrepios nos que o ouvem. Segundo a lenda local, o vaqueiro era um homem justo e protetor da comunidade, que morreu tragicamente tentando salvar seu gado de ladrões. Desde então, seu espírito não descansou, voltando para garantir que as terras estejam protegidas e para avisar sobre perigos iminentes. Vários relatos dizem que quem respeita a lenda não sofre com sua presença, mas quem ignora os avisos sente o peso do medo e do desconhecido. Em uma dessas ocasiões, um grupo de jovens tentou seguir o espírito, mas se perdeu na mata e só foi encontrado ao amanhecer, com histórias assustadoras para contar. Esse encontro com o espírito do vaqueiro reforça a conexão profunda entre o povo rural e suas crenças, onde o sobrenatural serve tanto para explicar o inexplicável, quanto para manter viva a memória e o respeito pelas tradições. Agora que exploramos esses encontros sobrenaturais no Brasil rural, vamos refletir sobre o que essas histórias nos dizem sobre nosso passado e nossa cultura. Ao longo deste vídeo, navegamos por histórias e relatos que mostram que o Brasil rural guarda muito mais do que paisagens e tradições. Guarda um universo oculto, onde o sobrenatural ganha vida e as lendas se transformam em experiências reais para quem vive e respeita esses lugares. Esses encontros nos lembram que o passado está sempre presente, que as vozes daqueles que vieram antes de nós continuam ecoando, seja através das assombrações das senzalas, do uivo do lobisomem, das luzes misteriosas ou do silêncio inquietante dos cemitérios esquecidos. Mais do que medo, essas histórias carregam ensinamentos profundos sobre respeito à natureza, à memória e à cultura que formam a identidade do nosso Brasil rural. Elas nos convidam a olhar para além do visível, a valorizar o invisível e a reconhecer que há mistérios que ainda desafiam nossa compreensão. E você, que acompanhou essas histórias, o que sente ao pensar que, por trás de cada canto do campo, pode existir uma presença, um sinal, um enigma esperando para ser descoberto? Talvez o sobrenatural esteja mais próximo do que imaginamos. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar explorando essas histórias arrepiantes conosco. Deixe nos comentários qual desses relatos mais mexeu com você ou se já teve algum encontro sobrenatural para contar. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo, onde o terror e o sobrenatural continuam ganhando vida.